Keno evitou, né, que eu acertasse o placar, mas tranquilo, tudo bem, tá perdoado. Apostei 3-1, tá perdoado, Keno. Ô Everton, para falar do jogo, eu vou usar um pouco do que disse o Leandro Zago na entrevista coletiva, né? Bem interessante alguns pontos que ele destacou, né? Desse curto período que ele passou como treinador, né? Por mais que ele tenha esmiuçado ali, tenha detalhado como foi toda a estratégia, né? Durante esse período de ausência do Sampaoli dentro do CT e também impossibilitado de estar ali na área técnica, né? De que tanto a preleção como também o intervalo no vestiário havia um recurso ali tecnológico, né, para que ele conversasse com os jogadores e passasse algumas impressões, instruções, correções. Mas algo que me chamou muito a atenção e que às vezes até comentava aqui com o CJ antes do início do programa, né, algo bem interessante que falou o Leandro Zago durante a coletiva, Everton, foi da questão do vínculo emocional, afetivo que ele tem para com os jogadores, né? Porque ele, naturalmente, durante o dia a dia, fica sob a responsabilidade do time de transição, sub-23. O Sampaoli comanda o elenco principal, né? O Sampaoli tem a questão de utilizar, como ele chama, os sparrings, né? Para espelhar o adversário e ele fazer um tipo de treinamento. E esse treino acontece com o time de transição, mas não tem um contato muito interpessoal com os jogadores, né? Conhece ali do CT e tal, e é diferente quando você tem que entrar no vestiário e ser uma voz de comando para esses jogadores. E de como foi diferente do primeiro momento em que ele foi informado de que ele seria o técnico até o período que o Sampaoli se recuperasse e pudesse estar devido ao protocolo dentro do CT, esse período de 3 jogos, né? Como foi diferente contra o Atlético Paranaense, que foi a primeira impressão dos jogadores, Ceará e esse último jogo contra o Botafogo. Que essa questão do vínculo, né, faz diferença, Everton. Até falava com o CJ aqui, eu não sei, é uma impressão, suposição, uma conjectura que a gente pode traçar. O Johan ter jogado bem nessa partida contra o Botafogo pode ser um pouco por conta disso. Da maneira como o Leandro Zago foi lá e explicou o que ele queria que o Johan desempenhasse, como foi esse tipo de explicação, como o Johan recebeu, a relação que eles tiveram durante essa instrução, dele se sentir prestigiado pelo Leandro Zago e falar assim, pô, tá confiante no que eu posso apresentar. E aí, nisso dentro de campo, acabou refletindo, que eu acho que é a questão que o emocional pesa muito durante o jogo, né? E eu acho que eu citaria esse caso do Johan. Não sei se foi isso que aconteceu, mas como ele utilizou esse argumento ou essa explicação durante a coletiva, eu acho que é um ponto que a gente pode salientar, né? A forma como ele tratou os jogadores, para o Johan talvez tenha feito diferença para ele subir um pouco o nível de desempenho que ele vinha mostrando nas rodadas anteriores. Mas foi um jogo sem sustos, como você destacou. O CJ, o Gomide levantou essa questão da observação do Zago. O Johan fez um baita de um jogo ontem. Bom, né? Ótimo jogo. Savarino foi bem e tal, indiscutivelmente. O cara que faz um gol e dá uma assistência. O Bueno, muito criticado em jogos anteriores, bem também e tal. Mas eu achei que o Johan, muito acima da média do que ele vinha apresentando. Ou seja, é por isso que é complicado você fazer as críticas que o Gris críticas que o Gris critica, que são as críticas veladas, né? Elas podem soar com um peso desproporcional, porque talvez o atleta esteja desempenhando uma função no time e em outra função ele passa a render mais. Ou seja, não que ele não saiba jogar futebol, não que ele seja ruim, mas numa outra função ele rende mais. Eu até acredito que talvez o Sampaoli possa, inclusive, usá-lo nesta função em outras oportunidades.